prova. Esperando aqui mais um pouquinho, 3 minutinhos a gente já dá início à nossa correção. Enquanto isso, quem já está aqui online comigo, me escuta bem, vê se capta bem o meu áudio aí, minha imagem chega bem para vocês. Manda um oi aí no chat, que aí eu tenho uma noção se a voz está chegando bem, se a imagem chega bem aí também, beleza? Beleza, pessoal. Então, uma boa tarde. Espero que sejam todos bem preparados para mais uma live de revisão aqui. Nossa prova já próxima quarta-feira. Então, eu espero que essa live de hoje, nessa próxima 1h30, seja a oportunidade de você tirar suas últimas dúvidas, da gente trabalhar essa lista. Como eu brinquei em sala, mas agora também falando sério, essa lista ela é bem próxima do que você pode esperar na nossa prova. Então, se você se dedicou, se você fez com atenção, é sinal de que você está no caminho certo, tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar então os nossos trabalhos. Então, no chat, só me confirma, todo mundo me escuta bem, vê minha imagem bem, dá só um ok aí, por favor, que eu também já vou vendo quem está conosco aqui ao vivo. Já tenho aí a Júlia Piscitelli, tem mais algumas pessoas já. Vai mandando um oi aí no chat para a gente poder começar a conversar, beleza? Enquanto vocês vão se organizando, Julie Mary 7. Enquanto você vai já se organizando, pegando sua lista, pegando seu material, eu já vou projetar aqui na tela, então, as nossas atividades para hoje. Então, já vai aparecer aí. Vamos lá, vai aparecer. Pronto. Agora sim, ó. Já está na nossa tela o texto para a nossa questão número 1 e também para a questão número 2. Tem ali Babi também, Bajijiba. Já está aí conosco também ao vivo. Bom, então vamos começar os nossos trabalhos por aqui, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Lembrando, para a nossa prova da próxima quarta-feira, o carro-chefe, o assunto principal é a oração adverbial e também a oração reduzida, tá? Então, vamos lembrar aqui, antes, alguns detalhes, que as orações subordinadas, vou colocando bem aqui no cantinho, ó. A oração subordinada, ela pode ser classificada de 3 formas. Essa oração subordinada, ela pode ser classificada como uma subordinada substantiva, ela pode ser classificada como uma subordinada adjetiva e ela pode ser também classificada como uma subordinada adverbial. Então, quando a oração é substantiva, significa que ela tem o valor de um substantivo. E essa oração substantiva, ela sempre é iniciada por uma conjunção integrante, que normalmente é a conjunção que ou
a conjunção se. E a dica para você encontrar a oração substantiva é sempre substituir essa oração que começou pelo que ou pelo se pela palavra isso. E se a substituição der certa, significa que você encontrou a oração substantiva. Depois nós temos a chamada oração adjetiva, que funciona como um adjetivo. E essa oração adjetiva ela sempre é identificada quando você encontra o pronome relativo iniciando a oração. E a dica que eu sempre dou para você é: transforma o que, normalmente, que inicia a oração adjetiva, por o qual. Se a substituição der certa, você encontrou o pronome relativo e, ao mesmo tempo, você encontrou também a oração subordinada adjetiva. Agora, sobrou quem? A oração adverbial. Então, se você não tem conjunção integrante, se você não tem pronome relativo, o que restou foi exatamente a oração subordinada adverbial. E vamos lembrar os 9 valores da oração adverbial. Vamos colocar aqui agora com outra cor. Vamos lembrar então que são 6 orações que começam com a letra C. Então, 6 com C. E quais são elas? A oração causal, a oração consecutiva, a oração concessiva, a oração condicional, a oração comparativa. Opa, escrevemos errado. Oração comparativa. E, por fim, finalizando as 6 orações que começam com a letra C, temos também a oração adverbial conformativa. E, além dessas 6, eu tenho uma que começa com T, outra com P e outra com F. Eu tenho a oração temporal, a oração proporcional e a oração final. Final indicando uma finalidade, o objetivo. Muito bem. Então, boa parte aqui das nossas questões, assim como a nossa prova, elas vão se basear exatamente nas classificações das orações adverbiais, certo? E vamos recordar também que é puro jogo de interpretação. Você precisa conhecer as ideias, as circunstâncias que essas orações trazem e, claro, você também precisa dominar as conjunções. Se você não domina a conjunção, você não consegue dominar a interpretação dessas orações adverbiais. Tudo bem? Bom, então, vamos lá. Julie Mary já está perguntando aí, professor, posta essa lista no Escola Web. Olha, nas últimas aulas, em todas as turmas que eu entrei, Ju, eu coloquei aí no Escola Web como tarefa, então ela está anexada, tá bom? Se não, de qualquer forma, ao final aqui dessa live, eu vou colocar o link do PDF para que vocês possam também acessar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Comecemos então a nossa resolução da lista de exercícios. Vamos começar lendo com muita atenção esse texto, lembrando que as 2 primeiras questões que estão voltadas a ele são questões ligadas ao ITA. Então, temos aí questões de nível de dificuldade um pouco difícil. Então, vejamos. A Universidade de Taubaté, Unital, conta no total com 720 universitários no curso de comunicação social, sendo 130 formandos. Com tantos universitários saindo para o mercado de trabalho, o coordenador do curso de comunicação social da Unital mencionou que o Vale do Paraíba é inexplorado e tem potencial de absorver os formandos. Então, o texto trabalha aí a ideia de turmas do curso de comunicação social que eles vão se formando e que, em muitos casos, eles vão procurar, claro, ser inseridos no mercado de trabalho. Mas será que tem um mercado de trabalho para essa comunidade que acaba de se formar? Bom, o texto ele vai trabalhar, então, exatamente com essa ideia. Vejamos a nossa questão número 1.
Um leitor pode relacionar o conteúdo da construção, com tantos universitários saindo para o mercado, com o que é mencionado pelo coordenador do curso de comunicação social da Unital. No entanto, essa leitura torna-se problemática, pois o leitor poderia esperar, a partir daquela construção, uma. Bom, então, vamos começar primeiramente, pessoal, destacando esse trecho que ele vai nos colocar aqui. Vamos destacar aqui primeiro. Deixa eu pegar o marca-texto, pronto, achei. Então, vamos destacar esse trecho aqui. Com tantos universitários para o mercado de trabalho. Então, veja que o próprio texto já começa a te falar de expectativas. Então, você vai lá pensando, né? Com tantos universitários saindo para o mercado de trabalho, cara, será que a gente vai ter espaço, local de trabalho para todo mundo que está se formando agora? Bom, é isso que você já começa a imaginar que vai vir na sequência. Mas como a gente leu o texto primeiro, a gente viu que não é bem isso que vai se concretizar. Voltei ao texto, presta atenção lá. Ó, vou destacar mais uma vez esse trecho que a questão nos colocou, com tantos universitários saindo para o mercado de trabalho. Então lembra, o próprio texto começou a te dar uma expectativa do que você vai esperar em seguida, não é verdade? Então você está lá falando, então eles estão se formando, vai ter mercado de trabalho para todos, o que será que eles vão fazer? Mas o texto, esse trecho da oração, ela começa a te dar uma pista errada do que vai vir em seguida. Porque olha como é que vai ser feita a conclusão depois disso. Com tantos universitários saindo para o mercado de trabalho, o coordenador do curso de comunicação mencionou que o Vale do Paraíba é inexplorado e tem potencial de absorver os formandos. Então, a gente pensa o seguinte, com tantos universitários saindo para o mercado de trabalho, a gente espera que tenham ou não tenham vagas para eles. Dá para imaginar isso. O texto cria essa expectativa. E aí, vamos ter, não vamos ter vagas para todos eles? Então, quando você começa a ter essa observação, esse pensamento, você começa a buscar uma ideia de quê? Você começa a buscar uma ideia de consequência, porque a causa, ou seja, a origem da situação, ela começa assim. Os universitários estão saindo para o mercado de trabalho. Ok, então isso é o início, isso é a minha causa. E qual vai ser o resultado disso? Qual vai ser a consequência disso? Então você percebeu? O texto ele acabou não trazendo essa consequência que está sendo a expectativa do leitor. Então por isso que ele está te falando que é uma leitura problemática. Você está esperando que aquela informação venha, mas ela não veio. Conclusão, questão número 1, nós estamos esperando uma consequência, mas essa consequência ela não apareceu. Então nosso gabarito aqui é a letra A. Beleza, pessoal? Então deu para entender? Você viu que o nível aqui é um nível assim de interpretação, vamos usar uma palavra sinistra. Você tem a expectativa de que algo vai aparecer, mas essa expectativa não ocorre, certo? Então, questão número 1 ficou a letra A. Gente, agora olha essa questão número 2. Você ainda não pode perder a ideia principal do texto. Olha o que a número 2 vai te contar. Considerando ainda o período abordado na questão anterior, então a gente ainda está falando de com tantos universitários saindo para o mercado de trabalho, então eu não posso perder essa ideia. Assinale a opção que, completando a oração abaixo, apresenta a relação mais coerente entre as ideias. Então, as opções que ele vai te apresentar, elas precisam ser coerentes com a ideia principal do nosso texto. Então, o nosso foco agora vai ser pensar aqui, ó, nesse trecho. O coordenador do curso de comunicação social mencionou que. Ok? Então, vamos lembrar. Lá no texto, volta ao texto. O texto, ele me diz que esse coordenador, ele menciona que o Vale do Paraíba
ainda algumas regiões são inexploradas e que têm esse potencial para absorver todas essas pessoas que estão se formando, certo? Então vamos ver com essa construção o que ele vai nos esperar. Vamos lá. O coordenador do curso de comunicação social mencionou que, à medida que muitos universitários saem para o mercado de trabalho, o Vale do Paraíba tem potencial de absorver os formandos, pois ainda é um mercado inexplorado. Bom, aqui essa ideia ela não vai acontecer. Por quê? O nosso foco estará agora nas conjunções ou locuções conjuntivas. E aqui ele utilizou uma conjunção proporcional, à medida que. Então, ele vai querer te mostrar o quê? Que o mercado cresce no mesmo ritmo que os formandos vão saindo da universidade? Não é bem isso que o nosso texto nos mostrou. Então, essa ideia de proporção, ela está errada. Não pode ser. Tudo bem? Um evento não está ligado ao outro. Letra B. Como muitos universitários saem para o mercado de trabalho, o Vale do Paraíba tem potencial de absorver os formandos. Observa que a gente começou com uma conjunção causal. Lembra? O como nesse início, ele vai funcionar aí como uma conjunção causal. E ele vai, lembrando, né, quando a gente trabalha com a conjunção causal, tem ali uma ideia de causa e consequência. Mas, de novo, quando a gente retorna ao texto principal, não é isso que nós estamos visualizando. Não é por causa de uma coisa que a outra vai acontecer. Não. Então, essa ideia aí da causa, ela também não está ligada à ideia principal do nosso texto. Letra C. Então, pegando, ó, o coordenador do curso de comunicação social mencionou que há muitos universitários saindo para o mercado de trabalho, de modo que o Vale do Paraíba tem o potencial de absorver os formandos. Tá? Assim como a gente conectou a ideia anterior, causa e consequência, que não tinha uma relação com o texto principal, aqui mais uma vez eu vou visualizar a mesma ideia. Só que agora o de modo que é um conector consecutivo. E eu continuo a visualizar a ideia de causa e consequência em relação ao texto principal. Então, mais uma vez, não é isso que o texto está me mostrando. Ele não está me mostrando essa ideia de que por causa de uma coisa, a outra acontece. Não, não. Esses eventos, esses fatos, eles não estão relacionados. Então, letra C, ela está fora também. Letra D. Então, lá o coordenador mencionou que muitos universitários saem para o mercado de trabalho. Portanto, opa, saímos das conjunções adverbiais, das conjunções subordinativas, e nós agora encontramos uma conjunção coordenativa. E vamos lembrar que o portanto é uma conjunção conclusiva. E lembra, a partir de um fato, você dá a sua opinião. Então ele trouxe o fato que muitos universitários saem para o mercado de trabalho. Ok, a gente viu essa ideia lá no texto, isso é um fato. Mas ele vai chegar à conclusão de que o Vale do Paraíba tem potencial de absorver os formandos, pois ainda é um mercado inexplorado. Tá, vamos lá, vamos pensar aqui o seguinte. Nós estamos vindo de um texto que ele está trazendo algumas ideias que não são compatíveis. Então vamos voltar lá mais uma vez, nesse trecho aí, ó. Com tantos universitários saindo para o mercado de trabalho, esse coordenador vai mencionar que o Vale do Paraíba é inexplorado e tem potencial de absorver os formandos. Só que é o que ele menciona, é isso que ele está mencionando. Para nossa conjunção conclusiva, isso é uma opinião que está sendo dada. Então, essa opinião que está sendo dada, ela não bate, ela não confere com o que com o que o nosso coordenador está dizendo. Lembrando, a opinião é sua. Só que lá, a opinião não é sua. É o que o nosso coordenador está dizendo. Vê se você consegue entender esse raciocínio. Mas, gente, olha o que a letra E vai nos falar agora, para você ver como que a ideia, aí sim, vai casar com o que nós estamos buscando nessa questão. Então, vamos de novo. O coordenador do curso de comunicação social mencionou que
embora muitos universitários estejam saindo para o mercado de trabalho, o Vale do Paraíba tem potencial de absorver os formandos, pois ainda é um mercado inexplorado. Presta atenção, o conector que foi utilizado agora. Nós utilizamos o conector embora. E o conector embora, ele traz a quebra de expectativa, porque afinal ele é um conector concessivo. E assim como a gente tem falado dessa essência do texto, olha lá a expectativa se criando. Ah, a expectativa, tudo bem, então muitas pessoas se formando, então a expectativa talvez é de que não tenha um mercado de trabalho para todas elas. Mas o coordenador do curso está dizendo o quê? Que tem sim, tem essas oportunidades, principalmente porque o Vale do Paraíba tem muitas regiões que são inexploradas. Então você vai naquela expectativa que não vai ter vaga, não vai ter mercado de trabalho para esses estudantes agora formados, mas no fim das contas, assim, principalmente porque há muitas partes ali da região que não foram exploradas ainda. Então o conector embora é esse que vai trazer a essência do texto. Você tem a expectativa de que aqueles estudantes ali estão formados, é um número até um número expressivo, mas não vai ter mercado para todos eles. Só que agora o coordenador está dizendo exatamente o que? O oposto, que assim, há mercado, principalmente nessas regiões que são inexploradas no Vale do Paraíba. Então, é essa ideia que a questão está nos trazendo, é a ideia dessa quebra de expectativa. Tudo bem? Vamos ver aqui, Júlia Piscitelli, o que você nos pergunta? Professor, a letra D também não pode ser por conta da vírgula, né? Porque não pode separar o que e os muitos. Deixa eu ver do que você fala aqui na letra D. Na verdade, Júlia, vamos aqui primeiro. Esse ponto e vírgula, ele está coerente. Eu acho que você menciona essa vírgula que está bem aqui no finalzinho do enunciado, certo? Não, essa vírgula você não precisa se preocupar com ela não, tá? Ela está corretíssima. Isso significa que vai ter uma oração que está intercalada, uma oração dentro da outra. Essa vírgula está certinha, tá? Aqui a questão não é de pontuação, mas sim de interpretação. E aí, quando a gente fala lá do portanto, lembra? Do portanto é uma ideia de conclusão, só que é a sua opinião que está sendo emitida. Né? Então, mas não é a ideia que o texto está nos mostrando, tudo bem? Então, essa parte de pontuação está certinha, não tem nenhum problema com ela, não. Tá? Então, o texto mostra isso. Nós estamos naquela expectativa de que uma coisa não vai acontecer, mas ela vai. Ou seja, tem vários estudantes que estão saindo ali da universidade, então eu penso o seguinte, eu tenho muitos estudantes, a expectativa é que eu não tenha mercado de trabalho para todos eles, mas no fim das contas, há sim, porque há regiões que ainda não foram exploradas e que pode ser inserido esses estudantes no mercado de trabalho. Por isso que é a nossa letra E, o gabarito. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, agora, passados lá a questão 10, a gente tem uma outra questão do ITA, mas vamos deixar daqui a pouquinho para a gente conversar sobre ela. Vamos agora à questão número 3, Universidade Federal da Paraíba. A circunstância expressa pela oração subordinada em abatido o animal, vinha a vindita, que significa vingança, e a reação do indígena, e finalmente a guerra. Também ocorre nas orações destacadas. Pessoal, vamos lá. Agora, estamos diante de uma questão de oração reduzida. Então, primeiro, eu tenho que identificar onde está essa oração reduzida. Você consegue identificar? Lembra? Você vai olhar para o verbo que esteja na forma nominal. E olha quem a gente encontra logo no início da oração. Abatido o animal. Então, eu tenho uma oração que está reduzida de particípio. Só que agora eu preciso desenvolver para saber de que oração é essa que eu estou tratando. E, gente, lembra? A gente vai muito pela interpretação. Então, olha que você vai ver uma sequência acontecendo. Abatido o animal,
Vai vir a vingança, vai vir a reação do indígena e, finalmente, a guerra. Então, tudo isso vai acontecer a partir de que momento? A partir do momento que o animal for abatido. Ah, opa! Então, se eu estou falando de momento, eu estou pensando em qual palavra será? Eu estou pensando na palavra quando. Então, quando o animal for abatido, olha aí, então agora eu fiz o desenvolvimento da oração. Então, isso aqui nada mais é do que uma oração subordinada, adverbial, temporal, e essa temporal está reduzida de particípio. Certo? Então agora eu vou colocar isso na minha cabeça. Eu encontrei a oração reduzida, eu sei que ela é uma oração temporal, então entre as opções eu vou identificar o quê? Onde há outra oração temporal. E olha aí, o número 1 já começa dizendo o seguinte: quando Ismalha enlouqueceu. É um poema do Alfonso de Guimarães, Ismalha. Então, olha só, já comecei com um conector temporal, eu já estou diante de uma oração subordinada adverbial temporal. Então, eu já sei que essa aqui, ó, é coerente com o que eu busco, ou seja, a circunstância é a mesma que eu encontrei lá no nosso exemplo do enunciado. Letra B. Se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Mais uma vez eu falo sobre a importância de você dominar as conjunções. E a gente já viu que a conjunção se, ela é uma conjunção condicional. Então, para que um evento aconteça, eu dependo de que outro também ocorra, certo? Então, aqui o se, ele é condicional, não choca, não bate com o esperado, que é a relação de tempo. Número 3. Gastei 1 hora pensando um verso o qual que a pena não quer escrever. Então, se eu consigo substituir o que por o qual, eu estou diante de uma oração adjetiva, é pronome relativo. Então, adjetivo é adjetivo, advérbio é advérbio. Então, não tenho ideias iguais aí. E continuou. No entanto, é uma conjunção adversativa, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Então, o número 3 também não traz essa ideia de tempo que é o solicitado pelo nosso enunciado. Conclusão, essa circunstância verifica-se apenas em letra A, que é a nossa frase número 1, é a única que expressa a relação de tempo. Beleza? Vamos ver aqui os nossos comentários. Julie Mary, eu pensei que fosse se o animal for ferido. Olha só, por que não pode nesse caso? Você tem aí uma sequência cronológica acontecendo, uma sequência cronológica dos fatos. O animal ser abatido, a vingança, a reação do indígena e, por fim, a guerra. Isso é uma relação de tempo, uma relação cronológica. Então, se eu tenho a ideia cronológica, ela está diretamente ligada ao tempo. Por isso que ela não pode ser condicional e não pode ser causa e consequência também, beleza? Ok, então vamos lá. Próxima questão, questão número 4, molezinha, apesar de ser da PUC, uma questão molezinha. Leia com atenção o seguinte excerto para responder à questão. Então, os peixes jovens já não era mais possível segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionavam como patas, como haviam conseguido fazer os mais dotados. As palavras destacadas indicam respectivamente. Então, agora eu tenho que avaliar a função que ela vai trazer para dentro do nosso período. Então, começamos aqui, ó, para ver. Gente, uma dica bem legal aqui. Sempre que você encontrar o para acompanhado de um verbo no infinitivo, a ideia que você está trazendo aqui é uma ideia de finalidade. Então, o que está implícito aqui seria o para quê.
Lembra que o para que, ele é uma conjunção final. Ele introduz a oração subordinada final. Ou seja, qual é a finalidade? Qual é a finalidade de que aqueles peixes estavam agitando as nadadeiras deles? Para ver se elas funcionavam, certo? Então, sempre que você tem esse para acompanhado de um verbo no infinitivo, implicitamente você tem a conjunção que e, claro, você traz aí a ideia da finalidade, do objetivo, certo? Então, já começando por esse raciocínio, já eliminei a letra B de bola, porque ele está me dizendo que é uma oposição, lembrando, oposição é quebra de expectativa. Eliminei a letra C, que é conformidade, até porque as conjunções conformativas são totalmente diferentes. E também eliminei a letra E, porque ele fala de uma comparação e os conectores comparativos são totalmente diferentes. Ok, analisei o primeiro, já sei que é uma ideia de finalidade. Agora eu vou olhar o próximo elemento. Gente, próximo elemento, como patas. O que está faltando só nesse trecho aqui? Me conta. Vamos ver se você já pegou essa ideia aí nessa resolução. O que falta nessa oração, como patas? Vamos ver o que você coloca aí. Heitor está dizendo assim, professor, tem alguma turma desconvidada para a live? Não, Heitor, não tem. Apesar de, às vezes, né, dar vontade de desconvidar alguns, mas aqui todos sempre são bem-vindos, beleza? E aí, gente, bora lá, tô aguardando aí no chat o que está faltando nessa oração como patas. O povo tá tímido hoje, manda um oi aí, galera, bora! Manda um salve aí pro professor, para ver se você tá online mesmo. É, o povo tá tomando café. Beleza, vamos lá. Muito bem, o Psiteli, isso mesmo, tá faltando o verbo. E vamos lembrar, né? Característica da oração comparativa é a elipse do verbo, ou seja, o verbo ele está implícito. É como se eu estivesse visualizando o seguinte: para ver se funcionavam como patas funcionam. Então lembra, a oração comparativa deixa o verbo implícito e esse verbo que está implícito é o mesmo da outra oração a qual ele se refere, certo? Então, sempre que você tiver o conector comparativo, a característica é que o verbo esteja implícito. E isso só vai acontecer com a oração comparativa. Conclusão: esse como que a gente visualiza aí antes da palavra patas é uma conjunção comparativa. E por fim, apareceu outro como haviam conseguido fazer os mais dotados. Esse segundo como eu consigo substituí-lo pelo conforme, ou seja, está de acordo, em conformidade com algo, significando então que esse conector, esse segundo conector como é a ideia da conformidade. Então, nosso gabarito, letra D de dado. muito bem, pessoal. Então, até agora, repassando aqui o nosso gabarito, caso você tenha perdido, se alguém puder já jogar aí no chat, então estamos assim. Número 1 é a letra A, 2, letra E, 3, letra A, e agora questão 4, letra D de dado. Foi. Questão número 5, essa aqui é uma questão de associação, molezinha também. Aqui o foco é você, claro, guardar, lembrar as nossas conjunções. Bom, então você tem aí as classificações das subordinadas adverbiais, em especial a causal, a concessiva, a condicional e a final. Vamos lembrando aqui, então, algumas dessas conjunções, meus amigos. Vamos lembrar que na conjunção causal, são basicamente as mesmas explicativas. Então a gente encontra o porquê, o porquanto, o pois, já que, uma vez que, visto que.
E você, claro, não pode esquecer da conjunção como, desde que ela apareça, que a oração venha primeiro em relação à oração principal. Aí o como, ele vai funcionar também como conector causal. Bom, conjunções concessivas, esse aí a gente já trabalhou muito, né? Então a base é o embora, mas além do embora, eu encontro o conquanto, eu encontro o malgrado, não esqueça desse conector, ele tenha certeza que ele vai aparecer em algum momento na sua prova, tá bom? Apesar de que. Então, são alguns exemplos de conjunções concessivas. Condicional, basicamente, é o se, o caso, o contanto que. E afinal, o a fim de que, o para que, principalmente esses dois, são utilizados aí na ideia da finalidade. Então vamos fazer a associação. Embora eu queira falar, não tenho coragem. Cara, aqui a gente já matou conector embora, você já sabe que ele traz uma ideia de concessão. Então na letra A, ela está relacionada ao item 2, concessiva. Segunda frase. Desde que você vá, eu também vou. Opa, qual é a condição para eu ir a algum lugar? Desde que você vá. Então, essa é a condição para que algo aconteça, perdão. Significando que esse desde que, ele está sendo utilizado na ideia da condicional. Então, a gente abre aqui o espaço para acrescentar essa conjunção, o desde que. Claro, esse desde que ele deve trazer a ideia de uma hipótese. Lembrando que a condição é sempre essa ideia de hipótese. Para que uma coisa aconteça, ela depende de outro evento. Então, essa é a nossa letra B. Ela está diretamente ligada ao conector condicional. É uma oração subordinada adverbial condicional. Letra C. Fez o possível e o impossível para que não faltasse nada à sua família. Então, estamos diante do nosso conector final. Letra C está diretamente ligada a uma oração subordinada adverbial final. Letra D. Fui à biblioteca a fim de. Opa, olha aí, com qual objetivo você foi à biblioteca? A fim de pegar mais livros como este. Então, letra D, ela também está diretamente ligada ao conector final, item 4. Mas agora vamos observar um detalhezinho aqui, meus amigos, ó, só para a gente não perder essa oportunidade. Observa que nessa locução, a fim, não apareceu o que. E, ao mesmo tempo, o verbo pegar está em sua forma nominal. Então, eu estou diante de uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo, certo? Beleza. E a última aí, meus amigos, ó. Não fui porque ninguém me chamou. O que aconteceu primeiro? Você não foi a tal lugar ou ninguém te chamou para ir até esse lugar? Então você vai percebendo que o que aconteceu primeiro foi ninguém ter te chamado. E como consequência, você acabou não indo àquele lugar. Então, na letra E, eu estou visualizando a oração subordinada adverbial causal item 1. Então, a nossa sequência ficou 2, 3, 4, 4, 1. Beleza? Anotou? Vamos seguir por aqui. Surgindo dúvidas, vão chamando. Questão número 6. Indique a única opção em que a oração subordinada adverbial não exprime consequência.
Aí no chat você vai me dizer qual que você marcou agora. A, B, C, D ou E. Fala aí para mim. Pode mandando aí, Heitor. Tô aqui acompanhando. Vai lá. Heitor, essas questões do ITA que a gente está vendo, questão um, questão 2, elas estão bem próximas aí da nossa prova, tá bom? Mas tá mais difícil, tá mais fácil. Tá bom, tá na mesma linha, vamos dizer assim. Porque vai exigir muita interpretação a nossa prova. Até porque, lembrando, temos aí algumas questões que elas são interligadas com o texto da Carolina Maria de Jesus, que vocês estão lendo com a professora Mack. Então, por isso que eu digo, vocês precisam ler com atenção os textos colocados, assim como cada opção que vai aparecer na sua prova, tá bom? O Heitor falou que marcaria a letra D de dado, dizendo que não exprime a consequência. E os demais? Vamos ver os demais aí, vai falando. Pra gente segurar a audiência aqui. A Piscitelli falou que vai na letra C. O de modo que poucos ouviram o discurso, beleza. Vamos ver o que mais que aparece aí pra gente. Vamos ver mais alguém. A Julie está falando aí letra B. Bajijiba vem de letra E. Tá, então percebi que estamos ainda. Qual caminho seguir? Vamos lá então, pessoal. Indique a única opção em que a oração subordinada adverbial não exprime consequência. Opa, então só lembrando, pessoal, de qual oração adverbial que eu estou falando aqui? Eu estou falando da oração subordinada adverbial consecutiva. Então, para eu encontrar a ideia da consecutiva, eu tenho que sempre lembrar que existe também uma relação de causa e consequência. Só que lembrando, ele quer aquela que não exprime a consequência. Então vamos ver cada uma delas. Chegou tão ofegante que mal conseguia falar. Vamos separar as orações para a gente verificar isso aqui. Porque a subordinada, ela está sendo iniciada com o conector que. E aí, bora voltar uma observação lá que a gente colocou no caderno, lá dentro da sala de aula. E eu falava para vocês um pouco sobre esses conectores consecutivos. E aí, meus amigos, a gente vai prestar atenção num detalhezinho aqui, ó. Quais são os nossos conectores consecutivos? Eu vou pensar no de maneira que. Eu vou pensar no de modo que. De forma que. De sorte que. Bom, então, esses são alguns exemplos. No entanto, temos que tomar um cuidado sempre com o que. Afinal, a gente já falou que esse que pode ser pronome relativo, ele pode estar lá nas coordenadas, esse que pode ser tanta coisa, e ele também pode ser uma conjunção consecutiva, trazendo a ideia de consequência. Mas você vai ter que olhar sempre um detalhe, a intensidade na oração anterior. Então, esse que, ele sempre vai trazer a circunstância de consequência quando na primeira oração eu visualizar uma intensidade. E palavrinhas que podem trazer a intensidade na primeira oração. O tão, o tanto, o mais. E aí você vai visualizar. Visualizou a intensidade na segunda oração, que é a nossa subordinada. E ela iniciar com o que significa que eu estou diante da
consequência. Então, olha aí, chegou tão ofegante, olha a nossa palavra de intensidade aqui, ó, chegou tão ofegante que mal conseguia falar. O que aconteceu primeiro? Você não conseguia falar ou você chegou tão ofegante? Você chegou ofegante. Isso aqui é a causa. Mas o conector está na consequência. Então, sim, na letra A eu tenho uma oração consecutiva. Mas lembra, eu estou atrás daquela opção que não traz a nossa consequência. Olha a letra B. Tinha tanta fome, olha aí a palavra de intensidade, tinha tanta fome, e a nossa oração subordinada, ela vai começar com o quê? Então, se na primeira oração eu já visualizei a intensidade, esse que também vai trazer uma ideia de consequência. E a ideia é aquilo. O que aconteceu primeiro? Você tinha muita fome, você tinha tanta fome, ou você comeu quase sem mastigar? Então, a causa é o quê? É a fome. E como consequência, veio você comer sem mastigar, praticamente. Então, letra B é consequência, mas não é isso que eu procuro ainda. Só que veja, é o que eu coloquei aqui. Esse que, ele é consecutivo quando tem a intensidade na outra oração. Só que eu tenho outros conectores também que são consecutivos, de maneira que, de modo que, de forma que, de sorte que. Mas eles não perdem a essência, a ideia de causa e consequência. Olha lá, letra C. O microfone não estava funcionando, de modo que poucos ouviram o discurso. O que aconteceu primeiro? As pessoas não ouviram o discurso ou o microfone não funcionou? Então, o que aconteceu primeiro é a causa. O microfone não funcionou. E como consequência, poucos ouviram o discurso. E a nossa conjunção está exatamente na ideia da consequência. Então, letra C também não é a resposta esperada. Letra D, mesmo raciocínio. A prova estava muito fácil, de forma que todos tiveram bons resultados. E eu sei que é isso que você está esperando na nossa prova de quarta-feira. E ó, se você estiver estudando, pode ir tranquilo que é isso que vai acontecer. A prova vai estar extremamente fácil para você. Então, o que aconteceu primeiro? Era a prova que estava fácil ou eu tive um bom resultado? Bom, a prova aconteceu primeiro. Então, isso aqui é a causa. E como consequência, eu tive bons resultados. Então, estou também diante de uma consecutiva, de uma consequência. Restando, meus amigos, a letra E de escola. Comeu quase sem mastigar, porque, opa, olha agora o conector que apareceu. O porquê tinha muita fome. Então, o que aconteceu primeiro? Você comeu sem mastigar ou você tinha fome? Você tinha fome, é a nossa causa. E como consequência, você comeu praticamente sem mastigar. E agora a conjunção apareceu na ideia da causa, letra E é o nosso gabarito de hoje. Ficou clara agora essa questão, meus amigos? Então, ó, apareceu a palavra consequência, eu estou buscando a oração consecutiva e não deixe sempre de guardar esses conectores aqui, tá bom? E sempre que o que aparecer sozinho, você vai olhar para outra oração e vai verificar se existe uma intensidade. Havendo a intensidade, você encontrou também a oração consecutiva. Vamos ver aqui o que o Juan nos fala. Se possível, no final da aula, você pode explicar o raciocínio de forma mais tranquila das questões 1 e 2. Beleza, a gente vai ver com o tempo. Como é que vai estar o tempo, tá, Juan? Porque eu tenho ainda alguns compromissos, então eu estou aqui atento ao horário também, mas a gente dá uma passadinha de novo naquelas questões. Júlia, professor, tem alguma dica para ajudar a saber qual tipo de oração com ela reduzida? Júlia, foi algo que a gente abordou na sala. Qual é a questão? É mais fácil você reduzir a oração, porque você tem ali o conector, você já sabe a classificação dela. Só que é um pouco mais complexo o procedimento inverso,
E por quê? Porque você vai ter que dar conta de todas as orações subordinadas, sejam elas substantivas, adjetivas e as adverbiais que pegam muito. Afinal, são 9 classificações só das adverbiais. Então, assim, para esse caso não existe uma receita, é prática mesmo. É prática, é você conhecer, é você bater o olho na interpretação daquela frase, tá bom? Então, principalmente para você desenvolver a nossa oração adverbial, essa aí, infelizmente, não tem mesmo uma receita para ela. Mesmo leitura, gravar conectores, verificar qual é a relação que existe entre as orações. E ali na questão 8, se eu não me engano, a gente vai ter um trabalhinho exatamente com essa ideia de desenvolver uma oração com base apenas nas informações que eu tenho com o texto, tá bom? Algum banco de questões. Heitor, depois, vou colocar aqui bem no cantinho, você pode ir lá no site do que concursos, aí faz o seu login, normalmente eles usam a conta do Google mesmo, tá? E aí você tem acesso a diversas questões, tem um filtro lá que você consegue fazer algumas questões de graça, tá? E também o próprio site do Gran Cursos, acho que são Gran Questões, se eu não me engano. Que aí também tem um banco com muitas questões de concurso, de vestibulares. Você tem um filtro e você consegue ir praticando mais um pouquinho essas questões, tá bom? Vamos lá, pessoal. Questão número 7. A oração em negrito. Esta prova estava tão difícil quanto aquela. É classificada como... olha só. Aqui já ficou um pouco fácil. Ele falou a oração em negrito quanto aquela. Gente, o que está faltando nessa oração em negrito? Fala aí para mim. O que está faltando nessa oração? A Piscitelli, um pouco mais cedo, ela já tinha falado, já jogou a carta. O que estava faltando lá na outra oração? O que falta nessa? Juan, essa prova de 30 pontos, são 6 de certo ou errado valendo 1 ponto, e as de múltipla escolha valendo 1,5, e são 20, acho que são 26 questões. Agora de cabeça eu não sei, segunda-feira você me cobra que aí eu dou uma olhada lá para você, tá bom? Muito bem, e como é que é esse nome aqui? Gejeca 1203, Juan também está respondendo Piscitelli, exatamente, pessoal. Nessa oração que ele destacou, está faltando quem? O verbo. Então, qual é a única oração que tem essa característica de não trazer o verbo? É a oração comparativa, letra C. E lembrando, o verbo que está implícito é o mesmo verbo da oração principal. Qual é a oração principal? O verbo da oração principal? Estava. Então, esta prova estava tão difícil quanto aquela estava. Certo? Então, para não repetir o mesmo verbo, tem essa característica da comparativa, deixar o verbo implícito. Então, cuidado com o detalhe aqui, Observa que apareceu uma palavra intensificadora, o tão. Não vai confundir, como a gente colocou na questão anterior, não vai confundir com a ideia de causa e consequência. Observe que a estrutura é totalmente diferente. Lá você visualiza a causa, a origem da situação e a consequência que essa causa vai trazer. Agora, aqui, por mais que você tenha um intensificador, veja que não tem ideia de causa e consequência. Você está comparando características. Então, eu estou dizendo que ambas as provas, elas tinham uma característica comum. Elas eram muito difíceis. Cuidado para você não confundir esse raciocínio. Questão número 8. Vamos lá. Leia o trecho abaixo e selecione a opção que indique a classificação correta das orações subordinadas adverbiais em negrito. A sereia, no quadro do banheiro dos monitores chefes, estava dando risadas. Harry flutuava como uma rolha na água borbulhante, próximo ao rochedo do quadro.
enquanto ela agitava a Firebolt dele na mão. Então é um trecho aí de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Então vamos focar agora, meus amigos, nesses trechos que estão destacados. Olha o que essa oração está nos trazendo. Harry flutuava como uma rolha na água borbulhante. O que faltou nessa oração de novo, pessoal? Faltou o... Fala aí para mim, fala aí para mim, fala aí para mim. Faltou o verbo. Porque, de novo, o verbo ele está implícito e é o mesmo verbo da oração principal. Oração principal, Harry flutuava como uma rolha na água borbulhante, flutuava. Pronto. Então, se o verbo está implícito e esse verbo é o mesmo da oração principal, eu estou diante de uma oração subordinada adverbial comparativa. Certo? Então, aqui, ó, eliminei já a letra A, eliminei a letra C, eliminei a letra D. Agora, a letra E está me dizendo que tanto essa quanto a próxima oração também é comparativa. Vamos checar se é isso mesmo. Próximo ao rochedo do quadro, enquanto ela agitava a Firebolt dele na mão. Bom, primeiro, apareceu nessa oração o verbo, então já vou descartar que é uma comparativa, até porque o verbo da oração anterior não era o verbo agitar. E, gente, quando você encontra a conjunção enquanto, significa que ações simultâneas estão acontecendo, claro, ao mesmo tempo. Opa, simultâneo, tempo é uma conjunção temporal. Então eu estou diante de quê? De uma oração subordinada adverbial temporal. Conclusão, nosso gabarito, letra B de bola. E aí, tá dando bom? Todo mundo tá acertando? Tá ficando mais claro? Tá mais difícil? Jesus me socorre? Como é que tá aí? Me conta. Bom, enquanto você vai colocando aí, não entendeu a primeira oração? Vamos ver aqui, Eugênia. Ó, vamos lá, Eugênia. A primeira oração tá aqui, ó. Harry flutuava como uma rolha na água borbulhante. Bom, então vamos lá. Nesse trecho, eu tenho a presença de duas orações. A primeira oração, Harry flutuava. Essa é a minha primeira oração nesse período. Como uma rolha na água borbulhante. E aqui eu também já sei pelo próprio enunciado da questão que isso aqui é uma segunda oração. E o que você observou que falta na segunda oração? Vou tirar aqui, ó. Então vamos fazer uma análise aqui rapidinha morfológica. O como é uma conjunção. Uma é o artigo. Rolha, substantivo. Em mais a vira na. Então é a contração da preposição com o artigo. Água, substantivo, e borbulhante, adjetivo. Eu falo de oração. O que deve ter, no mínimo, para eu chamar de oração? Deve ter um verbo. Mas esse verbo apareceu nesse trecho destacado? Não apareceu. Então, Eugênia, temos uma oração que ela tem essa característica de esconder o verbo. E que oração é essa? A oração comparativa. Ou seja, ela compara características entre os seres. E essa característica de esconder, de fazer a elipse do verbo, é uma característica somente da comparativa. E por quê? Lembra que a gente fala que quando vamos ler um texto, vamos produzir um texto, ele precisa sempre ser objetivo. Você deve evitar ao máximo ficar repetindo a mesma palavra durante o seu texto. E a comparativa é isso. Ela esconde o verbo para você não precisar repetir o mesmo verbo que já apareceu. Porque senão a frase ia ficar assim, ó.
Harry flutuava, como uma rolha na água borbulhante flutuava. Tinha necessidade de repetir o flutuava por uma segunda vez? Não tinha, porque você estava comparando as características. E quem compara é a comparativa. Então você pode colocar isso aí como esse detalhe, tá bom? Quem esconde o verbo, quem oculta o verbo da oração adverbial é sempre a comparativa. É a única que tem essa característica de omitir, de ocultar, porque o verbo que ela vai usar é o mesmo verbo da oração principal. Beleza? Então vamos lá, gente. Cara, questão 9 é uma questão de atenção. Vou colocar aqui. Presta atenção. Mas antes da gente ler esse texto todo, vamos dar um pulinho lá no nosso enunciado e ver as opções. Olha só. O enunciado, depois do texto, vai dizer o seguinte para você: conforme a gramática tradicional das orações destacadas no parágrafo. Então, ele começou a distribuir entre orações reduzidas, orações desenvolvidas. Uma hora ele fala de oração adjetiva, depois de adverbial, de substantiva. Então, qual é a sua missão ao longo da leitura do texto? Nas orações que ele destacou, você vai começar a separar, você vai começar a dividir o que é oração reduzida, o que é oração desenvolvida. E depois a gente vai começar a classificar cada uma delas. Então, para não perder tempo lendo o texto todo, vamos bater o olho somente nas orações destacadas. Olha lá. Porque luz e água não consumiam. Eu tenho a conjunção e eu tenho o verbo conjugado. Então, essa oração está reduzida ou desenvolvida? Ela está desenvolvida. Então, vamos colocar aqui, ó, de desenvolvida. Eu já sei que eu tenho uma oração desenvolvida. Vamos bater o olho na próxima. Raramente observada por baixo de pontes. Opa, não encontrei conjunção, não encontrei pronome relativo, só encontrei um verbo que está na forma do particípio. Então eu sei que eu tenho uma oração que está reduzida e reduzida de particípio. Vamos olhar para a próxima. Embora não conviesse. Ah, eu tenho o conector embora, e você já sabe que o embora é um conector concessivo, é quebra de expectativa, e eu tenho o verbo convir conjugado. Então, conjunção, verbo conjugado, a oração está desenvolvida. Atirá-lo, opa, cuidado com essa construção aqui, ó. Atirá-lo em parte alguma. Cuidado com essa construção. Pessoal, atirá-lo de uma maneira informal é a mesma coisa de dizer atirar ele. Isso aqui é informal, tá? Atirar ele. Ele quem? Aí você volta ao texto, você vai ver que ele está se referindo ao lixo. Atirar. O verbo está no infinitivo. E eu não tenho nenhuma conjunção antes dele. Então, essa oração também está reduzida. E o último, a última oração destacada. Se dele vinham muitas vezes o vestuário. Eu tenho o se, que é a nossa conjunção condicional, você já viu lá atrás, e o verbo vir, que está conjugado. Então eu tenho 3 orações desenvolvidas e 2 reduzidas. Até aí você entendeu o que a gente fez? Vamos lá então. Ó, então, se eu te perguntar quem é a oração reduzida, lembra, você está atrás das formas nominais. E quais são as 3 formas nominais do verbo? Vamos lá. Quanto mais a gente coloca isso, é bom que a gente fixa. O verbo pode estar no infinitivo, e se ele está no infinitivo, ele traz a terminação ar, er ou or e ir, certo? Se o verbo está no gerúndio, ele vai trazer a terminação NDO.
amando, brincando, estudando, comendo, participando, brincando, pondo, colocando. E o verbo pode também aparecer na terceira forma nominal, que é o particípio, que traz geralmente a terminação DO, ou como a gente viu nesse trecho, DA. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, pessoal, a gente precisa analisar e classificar cada uma dessas orações. Então comecemos lá com o porquê. Não pagavam conta de luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Pessoal, o que aconteceu primeiro então? Eu não consumo a luz e o gás, ou eu não pago a conta. O que acontece primeiro? Deixa eu destacar aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Então, o que acontece primeiro? Eu não pago a luz ou eu não a consumo? Não consumo. Eu não a consumo, não é verdade? Então, essa primeira oração que a gente visualiza aqui, ela é uma causa. Então, eu tenho a oração subordinada adverbial causal. É devido a essa causa que gera a consequência de não pagar a conta de luz e água. O Eugênio, é isso mesmo, tá? Se tá no infinitivo gerúndio ou particípio, é porque a oração está reduzida. E o mais importante, você não vai conseguir visualizar antes do verbo a conjunção ou o pronome relativo, no caso da oração adjetiva. Vamos lá. Vamos olhar agora para a nossa segunda oração destacada. Vamos colocar aqui numa outra cor. Vamos botar um verde aqui agora. Raramente observada por baixo de pontes. Só que, é claro, eu tenho que ter uma noção do que veio antes. Não reclamavam contra falta d'água. Pessoal, vamos lá. Nessa segunda oração, a gente viu já que ela está reduzida de particípio. Mas olha aí comigo. Raramente observada. O que estava sendo observado? A falta de água, não é verdade? Então, eu não repeti uma informação que foi dita anteriormente. Então, para não precisar repetir uma informação que foi dita, um nome que foi dito anteriormente, eu estou pensando no pronome relativo. Só que o pronome relativo não apareceu, porque a oração está reduzida de particípio. Mas se eu desenvolvesse essa oração, como que ela ficaria? Não reclamavam contra a falta d'água que era observada por baixo de pontes. Então, quando eu coloco o que aqui e desenvolvo, ou seja, eu conjugo o verbo, eu vou perceber que ali nós estamos diante de uma oração subordinada adjetiva. Então, vamos colocar essa informação aqui em cima, ó. Essa oração destacada de verde, ela é uma oração subordinada adjetiva. E como antes da adjetiva apareceu a vírgula, ela é uma adjetiva explicativa, certo? Então, ó, por enquanto só estou classificando as orações para a gente achar a opção mais coerente aí da nossa questão. Terceira oração, embora não conviesse. Ah, meus amigos, aí tá mais fácil, né? Porque a gente já trabalhou tantas vezes com o conector embora que ele já está até batido aqui na nossa vida, né? Então eu já sei que onde há esse conector embora, eu estou diante da oração subordinada adverbial concessiva. E ela não está reduzida, porque afinal o verbo convir está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ok. Faltam então ainda duas. Gente, embora não conviesse, é o do convir, né? Não conviesse o quê? Ah, vai observando que agora eu estou esperando uma informação que vale por um substantivo. É como se eu tivesse aqui a presença da conjunção integrante.
o quê? Embora não conviesse que atirar o lixo em parte alguma, seria mais ou menos isso. Então, esse atirá-lo, que de forma informal a gente fala atirar ele, atirar o lixo fora, né? Como o texto sugere, isso é uma oração substantiva. Então vamos colocar aqui, ó. É uma oração subordinada substantiva. Se ela é substantiva, eu preciso verificar o que faltou na oração principal, embora não conviesse, embora isso não conviesse. No fim das contas, essa oração que a gente acabou de chamar de oração substantiva, ela tem o valor de um sujeito. Então, ela é uma substantiva subjetiva. E ela está reduzida de infinitivo. Eita, muita coisa, né, gente? Mas faz parte, calma, vamos lá, vai dar tudo certo. E chegamos à última. Se dele vinham muitas vezes o vestuário. Então, o se é um conector condicional, verbo conjugado. Então, aqui é uma oração subordinada adverbial condicional. Gente, então com essas informações, a gente já consegue encontrar a nossa resposta. Então vamos ver o que temos lá nas nossas opções. Ele está dizendo que existem duas orações subordinadas reduzidas, e ele está dizendo que uma reduzida é adjetiva e a outra substantiva. Será que bate? Bate sim, olha lá, ó. A gente falou logo no início que existem duas orações reduzidas. A adjetiva, ela está reduzida de particípio e a substantiva está reduzida de infinitivo. Pronto, achei o gabarito. Na letra B, ele diz que 4 são subordinadas desenvolvidas. Na verdade, eu só tenho 3 desenvolvidas. Então, letra B está errada. Letra C, ele está me dizendo que 3 são subordinadas desenvolvidas. Uma substantiva, uma adjetiva e outra adverbial. Não. Dessas desenvolvidas, a gente acabou de ver que todas elas são subordinadas adverbiais. Então, tanto a substantiva como a adjetiva, elas estão reduzidas, elas não estão desenvolvidas. E na letra E, falou que 2 são subordinadas reduzidas. Ele fala de uma adverbial e outra adjetiva. A gente não tinha oração adverbial reduzida. Eu só tinha a adjetiva e a substantiva que estavam reduzidas. Por isso que esse nosso gabarito deu aí letra A de amor. Vamos ver, Júlia, o que você não entendeu? Descreve aí a sua dúvida. Vai descrevendo, vai lá. Então a Júlia vai colocando aí qual foi a dúvida dela e a gente vai avançando para a próxima questão. Daqui a pouco a gente volta aí para atender as dúvidas que vão surgindo, ok? Tá, Eugênia, ela fala que não entendeu a classificação das reduzidas, não sei muito bem como as classificar. Eugênia, aí foi um trabalho que a gente fez em sala também, né? Né, Eugênia? Eu não entendi a adjetiva reduzida, certo? Como você chegou que elas eram substantivas e adjetivas? Beleza, Ju, vamos lá, vamos voltar aí nessas dúvidas que vocês estão trazendo. Vamos voltar aqui então esse raciocínio da questão número 9. Tá, quando ela está desenvolvida, está fácil de visualizar. Então, as adverbiais ficaram bem claras porque elas estão desenvolvidas e a conjunção ela está ditando para você qual é a classificação dela. Ok, então imagina que na parte das adverbiais está um pouco mais tranquilo, porque as adverbiais estavam todas desenvolvidas. Então, vamos voltar aqui à ideia dessas que estão reduzidas. Vamos dar um espaçozinho aqui. Vamos lá.
Lembrando, se é oração subordinada, significa que ela está sempre ligada a uma oração principal, certo? Então vamos lá, vamos pegar de novo esse trecho, o trecho que está destacado de verde. Deixa eu tirar algumas observações aqui só para não confundi-los. Deixa eu tirar aqui a vírgula, beleza. Eu quero que vocês foquem somente nesse período que está destacado de verde. Não reclamavam contra falta d'água, raramente observada por baixo de pontes. Tá. Eu já sei que a primeira oração, ela é a oração principal, porque não tem verbo reduzido, eu não tenho conjunção, não tenho pronome relativo, eu não tenho nada nessa primeira oração. Então, daqui, eu já vou partir do princípio que ela é a oração principal. E, meus amigos, presta atenção em um detalhe que eu coloquei já dentro de sala de aula, e é isso que eu falo para vocês. Vocês precisam ser espertos. Tudo aquilo, principalmente, que eu colocar no quadro, anotem e revisem depois. Deixa eu abrir aqui uma tela em branco. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que eu vou te dar um bizu. Tela branca. Pronto. Vou te dar um bizu e anota de novo isso. Vou colocar 3 exemplos de orações subordinadas. Vou criar o exemplo aqui agora, então se for alguma coisa errada, aí me fala. Esta é a mochila. Tanto quero. Vou colocar um segundo exemplo. Que você estuda muito. Irei à escola quando estiver melhor. Tá, pronto. Daqui a gente já vai conseguir fazer uma análise, uma comparação para ficar mais fácil o entendimento de como que a gente chegou à oração subordinada adjetiva e por que ela era também reduzida. Pessoal, presta atenção aqui. Esta é a mochila a qual tanto quero. Então lembra, se eu consigo substituir o que por o qual, isso aqui é um pronome relativo, e o pronome relativo inicia a oração subordinada adjetiva, certo? Até aí tudo bem. Não tem vírgula, então ela é uma adjetiva restritiva. Ok. Olha a segunda. Eu vi que você estuda muito. Eu vi isso. Isso o quê? Que você estuda muito. Se eu conseguir substituir toda essa oração que começou com o que pela palavra isso, então eu estou diante de uma conjunção integrante e toda oração integrante começa a oração subordinada substantiva. Olhei para a oração principal, faltou o objeto direto, porque quem vê, vê alguma coisa. Então ela é uma substantiva objetiva direta. E olha a última. Eu irei à escola. Tá, mas eu irei à escola quando? Quando estiver melhor. Aqui a informação é de tempo. Então ela é uma oração subordinada adverbial temporal. Isso aqui é o básico. Isso aqui a gente já sabe fazer. Mas, gente, agora eu quero te convidar a olhar para a oração principal de cada uma delas. É aí que vai morar esse bizu para você não falhar na prova e entender melhor essa questão de orações subordinadas, de orações reduzidas. Presta atenção aqui. No caso da oração adjetiva, olhei para a oração principal e eu te pergunto,
A oração principal está completa? Lembrando, para ela estar completa, eu preciso encontrar sujeito, verbo e complemento. Então, esta é a mochila. Esta é o sujeito, verbo ser, é o verbo de ligação, e aqui a mochila funciona como predicativo do sujeito. Ok, a oração principal está completa. Então, sempre que eu tenho a oração adjetiva, a oração principal dela vai estar completa. Agora, olha a oração substantiva. Eu vi. No caso, a oração principal que está ligada à oração substantiva, sempre vai faltar algo nela. Vai faltar o sujeito, vai faltar o objeto, o complemento. Sempre vai faltar alguma coisa aí na nossa oração principal que está ligada à substantiva. Veja, na oração adjetiva, ela estava completa. Na oração substantiva, a principal está faltando alguma coisa. Viu a diferença? Agora, olha para a oração adverbial. Irei à escola. Tem sujeito? Tem. O sujeito está oculto. Irei é o verbo e a escola é o adjunto adverbial de lugar. Então tá completa? Tá completa, beleza. Então já sei que dela só a oração principal que está ligada à oração substantiva é incompleta. É a única que falta alguma coisa. Agora, professor, tá. Eu observei que tanto a adjetiva quanto a adverbial, elas estão completas. Como que eu vou agora diferenciar? É a hora de você olhar de novo para a oração subordinada. E você vai ver que na oração subordinada adjetiva, você vai encontrar o pronome relativo, que é totalmente contrário em relação à conjunção. Então você não consegue colocar o pronome relativo onde está a conjunção. Percebeu? Então, se você tem essa dificuldade, ela é substantiva, ela é adjetiva, ela é adverbial, olha para a oração principal. Faltou alguma coisa na oração principal? É certeza que a subordinada é substantiva. A principal está completa, eu vou verificar agora se eu consigo colocar o pronome relativo. Conseguir colocar o pronome relativo? Ela é adjetiva. E lembrando, eu só coloco o pronome relativo para não precisar repetir a palavra que foi mencionada anteriormente. Será que ficou mais claro agora? Sim? Vamos ver o que vocês colocaram nos comentários. O Guga falou o seguinte: irmão, tenho 1 mês para minha prova de vestibular e preciso revisar tudo, classificação de orações. Quanto tempo leva para eu reaprender? Seja franco, professor. Vamos lá, Guga. Trabalhar gramática é uma construção que não vai da noite para o dia. Ela necessita de tempo. Ela vai necessitar de tempo, porque para você entender, principalmente o conteúdo de sintaxe, você tem que ter entendido a morfologia antes de tudo. Então, a morfologia é o princípio para a gente conseguir compreender a parte de sintaxe, que é essa parte que nós estamos trabalhando aqui. Então, eu te sugiro, se tem uma prova próxima, a partir de agora, dominar a leitura, fazer exercícios, resolver provas anteriores. E antes eu tinha até comentado com alguns estudantes aqui, Guga, que você pode buscar alguns sites que são focados em questões para resolver, que é o caso do que concursos e também o caso do Gran Questões. Tá? Depois tu dá uma acessada nesses 2 sites e lá você vai encontrar diversas provas, diversas bancas, você consegue fazer o compilado das questões que você deseja trabalhar, tá? Então, assim, começar pela teoria, entender primeiro a teoria e depois, se acabar mesmo, fazendo os exercícios, beleza? Tá, vamos lá. Então, voltando aí. A Piscitelli falou assim, entendi, mas esses casos são das completas, né? E não das reduzidas. É isso que a gente vai verificar de novo, Júlia. Porque olha só, vamos voltar lá então na nossa questão. Voltei aqui na nossa questão. Olhei para a oração principal, tá aqui de verde. Não reclamavam contra a falta d'água.
Então, eles não reclamavam contra a falta d'água. Você já vai olhar que essa oração principal, ela está completa, certo? Então, se ela está completa, já eliminei quem? A oração substantiva. Eu já não vou mais pensar na oração substantiva, porque na substantiva falta alguma coisa na oração principal. Concorda comigo? Beleza. Então agora eu vou olhar para a oração que está reduzida, raramente observada por baixo de pontes. O que está sendo observada por baixo de pontes? A sua resposta automaticamente vai se remeter ao quê? A falta d'água. Mas você vai perceber que eu não repeti a informação falta d'água. Por quê? Porque no lugar de repetir a informação, entraria quem? Entraria o pronome relativo. Lembra, o pronome relativo ele é utilizado para isso, para não precisar repetir uma palavra que já foi dita anteriormente. Então, é um método, é uma dica, um caminho para facilitar aí essa sua análise, beleza? Não, Julie Mary, não tão complicadas não. É aquilo, é ler com atenção, ler o que os enunciados estão dizendo e aplicar esse conhecimento que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Ó, e aí, só voltando para completar a dúvida de vocês, lá na questão do atirá-lo, então lembra, toda oração subordinada, ela está ligada a uma oração principal. Quando, tá aqui de roxinho, ó, quando a oração estava assim, ó, embora não conviesse. Opa, olha aí, ó, essa oração que é a principal da reduzida, está faltando alguma coisa. Se faltou alguma coisa na principal, é porque a oração subordinada que vem em seguida, ela é substantiva. E aí você vai classificar de acordo com o que faltou. E no nosso exemplo aí do texto, o que faltou foi exatamente o sujeito. Por isso que ela está sendo agora classificada como subjetiva. Erro, é isso aí. Então vamos lá, pessoal. Última questão aí da nossa lista, questão número 10, questão do ITA. Só que essa questão do ITA aí eu achei fácil. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vamos ver o que vocês colocaram aí. Qual opção vocês marcaram? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Fala aí para mim. Então, enquanto vocês comentando, vamos ler esse enunciado aí e a gente fala, tá? Assinale a opção cujo sintagma, não se assuste com a palavra sintagma. Sintagma nada mais é do que um grupo de palavras, tá bom, pessoal? É só para deixar a questão assim, uau, uma questão desafiadora. Não, grupo de palavras que vão indicar um termo dentro da oração. É isso. Então, o sujeito é um sintagma, o objeto é outro sintagma e assim por diante. Exerce a mesma função sintática que a oração sublinhada em A Guerra de Memes indica que a comunicação digital privilegia cada vez mais o visual perante o textual. Então, o que você tem que fazer primeiro? Você precisa, vamos destacar aqui, você precisa identificar a função sintática dessa parte que está em negrito. Então, vamos colocar aqui, ó, para você olhar para cá. Vamos achar a função sintática desse termo agora. Então, começou com o que? Opa, já fica de olho. Se começou com o que, já tem uma grande possibilidade de ser uma oração subordinada. A guerra de memes indica. Opa, para aí, pessoal. Tá vendo? Faltou alguma coisa já nessa primeira oração. Então, se faltou alguma coisa nessa primeira oração, eu já estou esperando uma subordinada substantiva, não é verdade? Beleza. A guerra de memes indica isso. Isso o quê? Que a comunicação digital privilegia cada vez mais o visual perante o textual. Se eu conseguir substituir todo esse bloco pela palavra isso, significa então que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Agora eu tenho que olhar o quê? Para a oração principal e ver o que está faltando.
A guerra de memes indica. Opa, indica. Indica o quê? O verbo indicar é um transitivo direto, então essa oração subordinada, ela tem o quê? Ela exerce a função do objeto direto, ela é uma objetiva direta. Tudo bem? Então, pessoal, estou diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Qual é o valor sintático dela? É o valor de um objeto direto. Lembra que a gente já trabalhou isso? Então, nas opções, eu estou atrás de quem? Do objeto direto. Eu já estou vendo o que vocês estão colocando aqui, ó. Vocês estão falando na letra A. Vamos verificar se é a letra A. Então, de novo, eu estou atrás do objeto direto. Letra A. Em uma comunicação afetiva não prevalecem os melhores argumentos. Amados, cuidado com essa estrutura. Cuidado. Porque olha só, vocês foram induzidos nessa questão ao erro. Porque olha só, vocês viram que o verbo prevalecer está no plural. Então você pensou, então se o verbo está no plural, a informação que eu tenho na sequência que está no plural é o objeto direto. Não, pessoal, lembra, o verbo ele concorda com o sujeito da oração e não com o objeto. Então, o que eu estou vendo aqui, os melhores argumentos, na verdade, é o sujeito da nossa oração. O sujeito está deslocado para o final do nosso período. Então, não pode ser ele. Entendeu? Agora faz a inversão. Os melhores argumentos não prevalecem. O que não prevalece? Os melhores argumentos. Percebeu? Então, cuidado quando o sujeito aparecer depois do verbo. Você não pode esquecer que o verbo concorda sempre com o sujeito e não com os complementos. Aí agora a Eugênia falou letra D. Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente chega na letra D. Vamos marcar aqui para ver se é ela mesma. Letra B. A gente se deixa afetar por informações as quais se seguem umas às outras. Se eu conseguir substituir o que por os quais, isso é pronome relativo. E pronome relativo, ele trabalha somente com a oração subordinada adjetiva, então não tem nada a ver com objeto direto isso aí. Letra B está errada também. Letra C. Memes são vírus mediais. Cara, são, verbo ser, verbo de ligação. Isso aqui é apenas o predicativo do sujeito. Então, nada feito porque eu estou atrás do objeto direto. E agora, como a Eugênia colocou aí, na letra D, perdão, a coação da comunicação acelerada nos priva da racionalidade, perdão. O verbo é o verbo privar. Quem priva, priva alguém de alguma coisa. Então eu estou diante de um verbo bitransitivo. Ele pediu o objeto direto, que é o que está grifado, e ao mesmo tempo ele pede o objeto indireto. E aí, o nos é ou não é o nosso objeto direto? Ele é o objeto direto, então, muito bem, Eugênia, letra D de dado é a nossa resposta. E caso você tenha pensado na letra E, não temos tempo para a ação racional. Não temos o quê? Tempo. Tempo é o objeto direto, mas não é ele que está em negrito, destacado. E o tempo é um substantivo abstrato, então logo isso aqui é um complemento nominal. E não, eu estava atrás do objeto direto. Beleza? Então assim, encerramos a nossa lista. Fala para mim no comentário, você se saiu bem? Fala aí que eu vou lendo aqui o que vocês estão colocando. Vamos ver. Pode explicar a letra D de novo? Vamos lá, essa letra D aqui, né? Vamos voltar então, Heitor, a esse raciocínio. Lembra que o foco aqui é você olhar agora para o verbo. No nosso enunciado, identificamos que a oração em destaque, ela tinha o valor de um objeto direto. E ela quer que a gente encontre entre as opções onde o termo destacado é também o objeto direto. Então vejamos isso aí. Na letra D, olhei para o verbo. É o verbo privar, certo? E aí você vai fazer aquela famosa pergunta. Quem priva, priva algo, priva alguém. Privou quem? Privou nós.
Então, ele é um transitivo direto. E o nos aqui, ele funciona como um objeto direto. Mas quem priva, priva alguém de alguma coisa. Então, além do verbo privar pedir o complemento sem preposição, que é o objeto direto, ele também está pedindo um segundo complemento, com preposição, que é o objeto indireto. E é por isso que eu digo que ele é um verbo bitransitivo ou simplesmente um verbo transitivo direto e indireto, certo? Então, por isso, ó, que o nosso termo que está destacado, o nos, ele funciona como objeto direto. E é a opção que nós estamos à procura. Tudo bem? Eugênia tá lá. Você pode dizer qual das questões está mais parecida com as da prova? Já responderam aí, as do ITA mesmo, tá? Por quê, gente? Mas assim, ó, vamos lá, vamos falar sério agora. Eu não quero que vocês se assustem com essas questões do ITA aí. Você viu que tudo fica mais claro. Qual é o cuidado que você vai ter? Com os distratores. Vão ter distratores? Vão ter. Palavrinhas que vão aparecer para tentar tirar a sua atenção e te induzir ao erro. É isso que nós estamos trabalhando. É isso que eu espero que você preste atenção na hora da prova. Então, meus amigos, foquem, tentem se focar, esquece o colega do lado, né, para não colar também, né, por favor, né, pessoal, tá? É ler com atenção, certo? Não se ponha em dúvida, chegue lá falando, ó, é certeza que é isso aqui, que aí vai dar certo, tá bom? Então é isso, a gente vai estar bem direcionado com essas questões do ITA, mas nível de interpretação, essa parte de classificação, fica de olho, estuda, pega suas anotações. Ah, professor, mas eu não anotei. Aí, né, meu filho? Aí você tem que me ajudar também, tá bom? Ô, Maicon, pelo amor de Deus, volta na 1 e principalmente na 2. Vamos voltar lá, Juan, na 2. Deixa eu voltar aqui. Tá, beleza. Ó, então vamos lá, Juan. Voltando aqui rapidinho, vamos comentar rápido, porque eu já preciso também encerrar a nossa live. Você então tem esse texto aí que inicia, falando da Universidade de Taubaté, enfim, lá, do pessoal que está se formando, enfim. Vamos ver aqui de novo a questão número 1. Um leitor pode relacionar o conteúdo da construção com tantos universitários saindo para o mercado de trabalho. Bom, para aí. Com essa informação, um leitor desatento, ou se você segue, vou começar pelo enunciado, sem ler o texto. Se você não lê o texto, você vai começar a entender o seguinte, com tantos universitários saindo para o mercado de trabalho, quais são as expectativas que só esse trecho vai trazer para você? Você pode começar a pensar, se tem muita gente saindo para o mercado de trabalho, será que vai ter mercado de trabalho para todo mundo? Será que vai ter vaga de trabalho para todos? Você começa a imaginar isso, não é verdade? O texto começa a te induzir isso. Essa oração está te induzindo a isso, a você pensar que, se colocar em dúvida, vai ter ou não vai ter mercado de trabalho para todos eles. Só que quando você volta ao texto, você vai perceber que ela vai te induzindo a um erro de interpretação, de um erro de expectativa, vamos dizer assim. Porque a oração vai começar a dizer na sequência que o coordenador desse curso vai dizer que o Vale do Paraíba, lá na região, ele é inexplorado e tem potencial de absorver os formandos. Então você começa aquela expectativa errada de será que vai ter ou não vai ter mercado de trabalho para eles? Só que aí o coordenador começou a dizer que tem sim, tem mercado de trabalho, tem como absorver todos esses formandos que estão saindo agora da universidade. Mas a oração está nos induzindo a uma interpretação errada. E aí, quando a gente volta aí nessa questão número 1, olha só o que ele vai dizer no restante do enunciado. Essa leitura torna-se problemática. Lembra? Você já criou uma expectativa antes do que pode acontecer na sequência. Pois o leitor poderia esperar, a partir daquela construção, uma consequência, né? Então, lembra, a consequência é o resultado de uma causa. E qual é a minha causa aqui? Eu tenho várias pessoas saindo para o mercado de trabalho e a consequência é que não vai ter mercado de trabalho para eles. Só que, veja,
Não é essa consequência que a gente vai visualizar dentro do texto, porque lá o coordenador, de novo, está te contando, não, tem mercado de trabalho para ele sim, certo? Então a gente criou uma falsa expectativa. Por isso que a oração ela está nos induzindo a acreditar que a consequência é que não vai ter mercado de trabalho para eles. Vê aí se você conseguiu pegar essa ideia. Sim, o Júlia vai ter concordância nominal, vão ter duas questões de concordância nominal. E uma dica, Júlia, como eu não entro mais essa semana lá no 901, tenta ver com o pessoal das outras turmas, até mesmo aí com o Juan, os outros meninos das outras turmas, porque eu já trabalhei tudo que era necessário da concordância nominal, tá? Porque a gente não teve tempo mesmo na última aula de trabalhar essa informação, tá bom? Deixa eu ver, já vai dar quase 6 horas. Eu acho que dá tempo da gente fazer uma rápida passada. Deixa eu só completar aqui o raciocínio com o Juan, porque ele pergunta ainda da questão 2. Aí eu dou algumas palavrinhas ali da concordância nominal com vocês também, vocês que estiverem ainda online comigo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Só finalizando aqui, Juan, questão 2. Considerando ainda o período abordado na questão anterior, agora qual é o cuidado, Juan? É você ter pegado essa interpretação que a gente acabou de ver na questão número 1, que está ligada lá com o texto, e não perder essa linha de raciocínio, porque senão a gente vai errar essa questão 2 também. Então, olha lá. Assinale a opção que, completando a oração abaixo, que oração? O coordenador do curso de comunicação social mencionou que apresenta a relação mais coerente entre as ideias, coerente entre as orações, mas coerentes também com o que o texto está nos mostrando. E lembra que eu acabei de falar de uma falsa expectativa que foi criada? E quando a gente fala de expectativa, quebra de expectativa, lembra que nós estamos falando da conjunção concessiva. É o embora, é o conquanto, é o malgrado, certo? Não esquece dessas conjunções. E você vai perceber que na letra E é exatamente a única opção que vai trabalhar com o conector concessivo, que é o conector da quebra de expectativa. Olha lá o que ele vai dizer na letra E. O coordenador do curso de comunicação social mencionou que, embora muitos universitários estejam saindo para o mercado de trabalho, aí lembra daquela falsa expectativa que o texto estava nos criando? Aquela expectativa de que, cara, não vai ter vaga para essa galera, não tem mercado de trabalho nessa cidade para eles. Olha a expectativa se desfazendo aí na letra E. O Vale do Paraíba tem sim potencial de absorver os formandos, pois ainda é um mercado inexplorado. Então você viu que as ideias se encaixaram agora. Lá no texto a gente foi criando o quê? Uma falsa expectativa, certo? E agora eu observei que essa falsa expectativa de não ter mercado de trabalho, ela não se cumpriu. E quem me mostrou isso? O conector embora, certo? Então esse foi o raciocínio para a questão número 2. Os outros conectores, a medida que, o como, o de modo que e o portanto, eles não tinham ligação com a ideia que o texto estava querendo te apresentar. Até porque a medida que é proporção, o como, de modo que é causa e consequência, portanto, é conclusão. Então, as ideias que esses conectores carregam com eles não tinham ligação com o que o texto estava nos induzindo a acreditar. Beleza, Juan, maravilha então. Gente, ó, pegando 5 minutinhos só para a gente encerrar a nossa live de hoje, vamos agora focar aí nessa parte da concordância nominal. Eu sei que algumas turmas eu já consegui terminar essa matéria, mas vamos só fazer uma rápida passada aqui. Deixa eu só abrir um slide em branco. Pronto, esse aqui mesmo. Então, vamos só colocar aqui concordância nominal para a gente não se atrapalhar, não confundir. Concordância nominal. O que você precisa saber a respeito da concordância nominal? Ela também é uma harmonia, assim como a gente falou na concordância verbal. Só que ela é uma harmonia entre quem? Entre o substantivo e as suas chamadas
classes determinantes, ou seja, aquelas classes gramaticais que têm o poder de mudar o sentido original do substantivo. E quem são essas classes gramaticais? O artigo, o adjetivo, o pronome adjetivo e também o numeral adjetivo. Então, o que é a concordância nominal? Tudo o que o meu substantivo fizer, os meus determinantes vão procurar, vão tentar fazer também. O que esses determinantes vão olhar? O gênero do substantivo. O substantivo possui dois gêneros, masculino e feminino. Então, se o substantivo está no masculino, os determinantes tendem a ficar no masculino. Se o substantivo é feminino, os determinantes tendem a ficar no feminino. Outra coisa que os determinantes vão olhar, se a flexão de número do substantivo. Se esse substantivo é singular ou plural. Então, se o substantivo estiver no singular, a tendência dos determinantes ficar no singular. Se o substantivo estiver no plural, a tendência é que esses determinantes estejam também no plural. Então, um exemplo simples para a gente começar aqui esse raciocínio. A frase é: a casa amarela pegou fogo. Nossa, peraí, esse exemplo ficou bem pesado, né? A casa amarela está bem localizada. Lembra, eu tenho um olhar na concordância nominal para o substantivo, no caso, casa. Então vamos pensar aqui, de uma maneira mais trivial. Gênero de casa é masculino ou feminino? Feminino. Casa está no singular ou no plural? No singular. Então, os determinantes, olha os determinantes aqui. O a, que é um artigo, e você vê que o artigo está concordando com o substantivo, tanto em gênero quanto em número. Amarela, que é um adjetivo, também está concordando em gênero e número com o substantivo casa. Só que, além disso, lá no predicado, eu tenho o predicativo do sujeito, que é também um adjetivo. E esse predicativo do sujeito, ele também, por ser um adjetivo e determinante do substantivo, ele também concorda em gênero e número com o meu substantivo. Então, pessoal, concordância nominal é isso. Os determinantes estão de olho no substantivo e tudo que o substantivo faz, os determinantes vão fazer também. Agora, coloca casa no plural. Como que a frase ficaria agora no plural? Você vai ver que só pelo fato de eu colocar casas, todos os determinantes, eles vão agora se mover para também se flexionarem. E a frase fica: as casas amarelas. Aí vem agora uma regra de concordância verbal. Estão, porque agora o verbo concordou com o núcleo do sujeito, estão bem. Opa, lembrando bem, advérbio de intensidade, advérbio é invariável, não tem flexão para os advérbios, eles são invariáveis. As casas amarelas estão bem localizadas. Então você percebeu? Todos os determinantes, todas as palavras que estavam conectadas, ligadas ao substantivo, também sofreram as suas flexões. Então, isso é a nossa regra geral da concordância nominal, beleza? Agora, pessoal, seguinte, essa é a regra geral, mas gramática a gente já sabe, né? Nós temos as nossas exceções que vocês amam, e pode ser que essas exceções, esses casos especiais aconteçam e apareçam lá na nossa prova. Então, o que você vai ter que tomar cuidado agora? Com esse primeiro caso especial, que é o caso do adjetivo posposto. O adjetivo posposto ao substantivo. Ou seja,
quando o adjetivo vai aparecer depois do substantivo. Mas atenção, agora eu estou pensando em dois ou mais substantivos. Exemplos, vamos colocar aqui. Vou colocar o mesmo exemplo que eu trabalhei em sala, que aí fica melhor para a gente ganhar tempo. A série tem diretor e ator. Aí todos a gente vai completar com o adjetivo ótimo. A série tem diretor e atriz. A série tem atriz e diretoras. Pronto. Aqui a gente já tem uma noção do que vai acontecer. Olha só. O que a regra do adjetivo posposto ao substantivo vai me dizer? Que eu posso concordar com todos os substantivos ou com o substantivo que está mais próximo. E o substantivo mais próximo é o último que foi citado. Então eu vou concordar com todos os substantivos. Bom, eu tenho dois substantivos, então a ideia de concordância é com o plural. Eu tenho diretor e ator. Ambos são do gênero masculino. Então a concordância vai ser atraída para o masculino plural. Eu vou dizer, a série tem diretor e ator ótimos. Mas lembra, eu posso também concordar só com o último substantivo, ator. E ator, além de estar no masculino, está também no singular. Então eu posso dizer, a série tem diretor e ator ótimo. Ok. Agora vamos ver algumas diferenças. No caso de baixo, veja que eu encontrei a chamada disparidade de gênero. Porque o que é disparidade? A diferença. Agora eu tenho uma palavra que é do gênero masculino e outra palavra que é do gênero feminino. Então vamos lá. Eu posso continuar a concordar com os dois. E lembra a ideia de plural. Mas e agora, professor? Eu sei que agora é plural, mas qual é o gênero? E aí é o que eu trabalhei em sala com vocês. Não tem nada a ver com machismo, não. Mas na língua portuguesa, o gênero que vai generalizar é o gênero masculino. O gênero neutro da língua portuguesa é o gênero masculino, tá, pessoal? Então, longe aí das ideologias que nós estamos acompanhando, longe também, claro, de ser preconceituoso, a ideia não é essa de forma alguma, mas é gramática. A gente segue o que a gramática prega. E ela vai dizer isso, que se eu tenho diferenças de gêneros masculino e feminino, a concordância é sempre atraída para o masculino. Então, diretor, atriz, preferência, prioridade para o masculino. Então, eu vou continuar dizendo. A série tem diretor e atriz ótimos. Beleza? Só que eu posso concordar com o último substantivo citado, atriz, que é feminino. Então, eu posso dizer, a série tem diretor e atriz ótima. Pronto. E aí, só o último caso, para a gente brincar, ó, atriz e diretoras. Ah, então eu tenho de novo o mesmo gênero. Ficou fácil, né? Então, atriz e diretoras ótimas. E se eu inventar de concordar só com o último substantivo também é feminino e está no plural. Então, é a única possibilidade que eu tenho aí nesse último caso. Tá bom? Gente, segundo caso, colocamos também em sala. O segundo caso agora é o inverso, ou seja, quando esse adjetivo está anteposto ao substantivo. E aqui a regra fica mais fácil. O que a regra vai me colocar aqui, ó?
coloquei só mais um exemplo aqui adicional. Ó, agora a gente vai completar com o adjetivo belo. E o que a regra do nosso adjetivo anteposto aos substantivos vai me dizer? Que agora eu vou concordar somente com o substantivo mais próximo. É o substantivo que veio primeiro. Então eu vou olhar o gênero e o número somente do primeiro substantivo. E música? A música. Então é um substantivo feminino e singular. Eu vou dizer que bela música e poema. Agora inverti. O substantivo poema veio primeiro. Eu digo o poema, masculino e singular. Que belo poema e música. E no último caso, poemas, agora foi para o plural. Eu vou dizer que belos poemas e música. Beleza? Bom, então essas são algumas das nossas principais regras da concordância nominal, que vai nos interessar para a nossa prova, tá bom, pessoal? Então é isso. Temos mais alguma dúvida? Conta para mim, já são 6h10, estouramos aí um pouco do nosso horário. Beleza, Piscitelli. Então, ó, Piscitelli, não deixe de pegar depois com as meninas ou os meninos lá das outras turmas, para completar aí o material do caderno. Nossa última aula foi bem corrida, não deu tempo, né? Mas é isso. Então, obrigado aí para vocês que estiveram nessa live de hoje. Desculpa não ter feito essa live ontem, mas ontem o professor estava um pouquinho cansadinho, então, mas deu tudo certo, tá? E, meus amigos, segunda-feira temos ainda nossas últimas aulas. Eu só não entro no 901, mas a gente continua a conversar na segunda-feira. Surgindo mais alguma dúvida, vocês vão me perguntando aí ao longo da segunda, tá? Sim, sim, o Serpa, vai ter concordância verbal também, tá? Então não deixe de dar uma olhadinha nas nossas questões de concordância verbal, nosso material que a gente colocou no caderno, tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu me despeço aqui, desejando a vocês um excelente fim de semana. Obrigado pela companhia. Um bom restinho de sábado, bom domingo, e a gente volta a se falar na próxima segunda-feira, a partir das 7h da manhã. Então, é isso. Um grande abraço para vocês. Valeu, falou e tchau. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Obrigado aí pela companhia de todos vocês, viu? Valeu, fui!